Se a gente parar para pensar numa família normal, o que vem na cabeça? Talvez aquela imagem clássica, né? Uma casa com uma cerquinha branca, um pai, uma mãe, uns filhos. Pois é, hoje a gente vai quebrar essa imagem e descobrir o que a família significa de verdade nesse mundo tão complexo em que a gente vive. Vamos nessa? Então a grande pergunta é essa: o que é uma família normal? Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta, olha, é muito mais complexa do que a gente imagina. A imagem que a gente tem na cabeça, na maioria das vezes, é um produto da cultura e da história, e não um retrato fiel da realidade. E é isso que nos leva direto para a nossa primeira parte, onde a gente vai mergulhar de cabeça no mito da normalidade. Então se prepare, porque algumas certezas podem ser um pouco abaladas. Essa imagem sua familiar, não é mesmo? A típica família de comercial de televisão dos anos 50. Ela acabou virando o modelo ideal em muitas culturas. Mas a questão é, será que essa imagem algum dia realmente representou a maioria das pessoas? Vamos investigar isso. A verdade é que normal não é uma coisa que simplesmente existe, pronta. É algo que nós, como sociedade, construímos. As nossas ideias sobre o que é uma família normal são totalmente moldadas pela cultura, pela história, pelas nossas experiências. Não tem uma resposta única e certa. E essa ideia de normalidade pode ter um lado bem complicado. Porque quando um tipo de família é visto como o certo, todos os outros acabam sendo vistos automaticamente como errados, ou talvez incompletos. Isso pode gerar exclusão e preconceito, sabe? Acaba afetando a vida de muita gente. E esse ideal de família não surgiu do nada, não. Lá nos anos 50, a cultura popular e até o mundo acadêmico ajudaram a promover essa ideia de que a família nuclear era a única forma saudável de se criar os filhos. Só que a história conta uma versão bem diferente dos fatos. E por falar em história, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo para descobrir como as famílias realmente eram? Prepare-se, porque a vida familiar sempre foi muito mais diversa e fluida do que a gente pensa. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A família nuclear, que muita gente acha que é um modelo tradicional, foi na verdade um fenômeno bem breve. Ele se concentrou ali nos anos 50, principalmente. Antes e depois disso, a diversidade sempre foi a regra. Hoje em dia, a família se parece mais com um mosaico, cheio de cores e formas diferentes. Temos mães e pais solo, famílias que se recompuseram, casais do mesmo sexo. A diversidade é, de fato, a nova normalidade. E isso é algo que a gente deveria celebrar. E a ciência já deixou isso bem claro. O que realmente importa para o desenvolvimento de uma criança não é a configuração da família, mas sim o amor, o apoio e a estabilidade que ela recebe. A qualidade das relações é muito mais importante do que qualquer estrutura. Bom, se a estrutura não é o mais importante, então o que é? É aqui que a conversa fica bem interessante. Vamos mudar um pouco a nossa lente e começar a ver a família não como um monte de pessoas separadas, mas como um sistema vivo, todo interconectado. Pensa na família como se fosse, sei lá, um time. Cada um tem sua posição, seu papel, mas o sucesso do time depende de como todos jogam juntos, em sintonia. A teoria dos sistemas familiares nos ajuda a entender exatamente essa dinâmica. Certo, então como é que esse time familiar funciona na prática? Primeiro, tá todo mundo conectado. É que nem um móvel de berço, sabe? Se uma peça se mexe, a estrutura toda balança junto. Segundo, existem os mini-times dentro do time maior, como o subsistema dos pais ou dos irmãos. Terceiro, o sistema sempre busca um equilíbrio, uma estabilidade. Ele resiste a mudanças para manter as coisas como estão, mesmo que esse jeito de funcionar não seja mais tão bom. E por último, as fronteiras, que são as regras do jogo, definindo como a gente interage. Ok. Mas se as famílias são como times que resistem a mudanças, como é que elas podem melhorar? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A dança da mudança dentro do sistema familiar. Quando alguma coisa dá errado na família, a nossa primeira reação, muitas vezes, é procurar um culpado. Mas a visão sistêmica nos convida a fazer uma pergunta diferente. Qual é a dinâmica que estamos criando juntos? Em vez de apontar o dedo, a gente começa a procurar entender o padrão. Às vezes, as famílias ficam meio presas em padrões que já não funcionam mais. E não é por falta de amor nem de esforço, é que o time se acostumou a jogar de um certo jeito e mudar a tática pode ser bem assustador. A mudança de verdade raramente acontece quando está tudo confortável. Muitas vezes é preciso uma crise, uma perda, uma doença, um conflito, para que a família seja meio que forçada a achar novas maneiras de funcionar. É justamente na dificuldade que a gente encontra a chance de crescer. Depois dessa parte mais teórica,
Vamos ao que interessa. Como a gente pode usar tudo isso para construir famílias mais felizes e saudáveis? Na nossa última parte, vamos falar sobre como prosperar no meio dessa complexidade toda. O primeiro passo para construir uma família forte é se libertar daquela pressão de ser normal. A sua família é única e é justamente essa singularidade que a torna especial. É sobre abraçar a sua própria história, as suas tradições e os seus valores. O verdadeiro segredo de uma família feliz não é a perfeição. De jeito nenhum. É a resiliência. É aquela capacidade de se dobrar sem quebrar, sabe? De enfrentar as tempestades da vida e sair do outro lado ainda mais forte e mais unida. Sabe, tem uma citação do Gregory Bateson que eu acho incrível. Ele diz que a gente é chamado para entrar numa dança, e os passos a gente tem que aprender no meio do caminho. A vida em família é exatamente isso, não tem manual. A gente vai aprendendo junto. E claro, às vezes a gente pisa no pé um do outro, mas o que importa é continuar dançando. E com isso, eu deixo uma reflexão. Quais são os passos de dança que a sua família está aprendendo nesse momento? Lembre-se, não existem passos certos ou errados. O que importa, de verdade, é manter a música tocando e nunca parar de dançar junto. Obrigado pela companhia nessa nossa jornada.